Olá, meninas, boa noite. Boa noite.
Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite, mestra. Tudo jóia? Tudo Tudo bem, bem. professora? Tranquilo? Podemos começar? Estou aqui, professora. Estão me ouvindo? Sim, O áudio tá estamos bom? ouvindo. A hora que a senhora quiser, fica à vontade. Professora, olha o quórum como tá, professora. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, professora. Sim, Sim, professora, estamos ouvindo. Perfeito. Então vamos lá. Eu vou terminar, dar primeiro boa noite para vocês, espero que todos estejam bem. Hoje eu vou terminar uma parte da aula retrasada, né, por conta da palestra, que foi ótima, né, até fazer aí um elogio, né, ao palestrante, foi muito enriquecedora a palestra. E então a gente vai finalizar da semana retrasada a nossa aula, e eu vou falar sobre indicadores da saúde, né, que é um dos últimos temas que a gente vai abordar. E aí eu queria conversar com vocês também sobre a questão do seminário, né, que eu havia solicitado. Poucas pessoas me deram feedback. Eu gostaria de ter, até o final dessa semana, eu gostaria de ter uma relação aí de todos os grupos, o que cada grupo vai falar, para que eu possa montar um cronograma de apresentações. Amanhã nós teremos uma reunião com o professor João Luiz, onde vamos aí finalizar, vamos ajustar aí, fazer um acerto de por onde nós vamos fazer a nossa prova regimental. Provavelmente deve ser pelo Google Forms, mas a gente vai oficializar isso amanhã. Então, eu preciso, por favor, eu vou até colocar um aviso também no Genera e vou mandar por e-mail, dando um prazo aí, no máximo até domingo. Domingo é dia, deixa eu ver aqui, dia 3 de maio, para que vocês encaminhem para mim os temas e os referidos grupos, para que eu possa fazer, então, aí um cronograma, marcar as datas, tempo de apresentação dessas atividades que eu solicitei. Tranquilo? Vamos lá. Isabel, tem gente querendo entrar, tá pedindo para você autorizar. Então, vamos lá, pessoal. Com relação ao ciclo de qualidade de avaliação hospitalar, ele segue um modelo muito semelhante a qualquer outro projeto, né? Não necessariamente o do ciclo de qualidade aqui, em especial, de avaliação hospitalar. Mas, de qualquer projeto, né, que a gente venha fazer dentro de uma empresa, é importante que haja um planejamento, que haja um monitoramento e, evidentemente, a implementação dessas mudanças, né? Com relação, então, a gente vai ver aqui, dentro desse ciclo, esses três pilares, né, esses três momentos que são fundamentais dentro do ciclo de qualidade, né? O planejamento, ele tem como objetivo primordial prevenir problemas de qualidade, especialmente quando se inicia, né, a implantação de serviços novos.
É evidente que há necessidade de se fazer ajustes, especialmente quando a gente está implementando alguma coisa. Quando desenvolvemos um projeto, quando colocamos este projeto no papel, é uma coisa, e não necessariamente ele vai funcionar, ele vai acontecer da mesma maneira em que elaboramos esse projeto. Vejam, vamos lidar com pessoas o tempo inteiro, né, dentro de uma organização. Então, nem sempre a mensagem, a maneira como foi passada as informações de como deve ser feito este trabalho, pode não ficar muito clara. Então, há necessidade de ajustes, né? Então, toda vez que a gente vai implementar um serviço, né, um novo processo, é muito importante estar atento a alguns problemas que podem acontecer nessa fase de implementação. Uma outra questão importante é com relação ao monitoramento, né, da qualidade. Ele é iniciado com a análise de uma série de indicadores de saúde e também de serviços existentes. Que indicadores são esses, né? Vocês têm alguma ideia do que seriam esses indicadores? Alguma ideia, senhores? Indicadores seriam esses que são utilizados, né, para uma análise, especialmente na área da saúde? Professora? Professora? Vocês estão me ouvindo, gente? Professora? Eu estou, professora. Professora? Tá me ouvindo? Eu acho que ela não está ouvindo, porque eu já falei com ela. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Alguém pode abrir o áudio? Professora, Algum problema? a gente está ouvindo a senhora. Eu estou Eu acho que a ouvindo. senhora... Professora, Aline, você está me ouvindo? eu estou. A senhora está me ouvindo? Professora? Alô? 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 Oi, eu estou ouvindo. Boa noite a todos. Boa noite. Pois é, Eu vamos- acho que é ela que não está ouvindo, Ela não gente. está ouvindo a gente. Olha o chat, Isabel. Cadê a Neia? Ela não está Eu vendo. vou fazer o seguinte, eu vou entrar e sair novamente. Tá? Eu vou entrar e sair novamente, gente. Tá bom, professora. Beleza. Agora vocês me ouvem? Não. A gente está Eu ouvindo. não A senhora escuto está ouvindo a vocês. gente? Eu vou sair e vou entrar de novo. Tá. Tá bom. Ela não está ouvindo. Eu quero falar. Opa, agora funcionou, gente. Viu? Também quero falar. Viu? Ela ouviu a gente. A gente só tem pouco tempo. Ainda dá problema técnico, é fogo, viu? Dá agonia não ouvir vocês. Tá ouvindo agora? Agora eu estou ouvindo. Deve ter tido Tá. algum problema de ordem técnica. Então, vamos lá.
Deixa eu aqui compartilhar a tela. Então, vamos lá. O que eu queria saber? Eu disse aqui que há uma série de indicadores, né, dentro da área da saúde que são utilizados por gestores, tanto aqui no caso de hospitais, e que eles, de alguma forma, né, eles ajudam no ciclo de melhoria e também de tomadas de decisão dentro de um hospital ou de uma clínica, e tanto faz. Mas a gente aqui está focando no hospital. E esses indicadores, eles podem identificar problemas ou também oportunidades de melhoria a partir dessa análise de dados. Aí eu gostaria que vocês me dessem, a partir do que vocês entendem por indicadores, o que seria um indicador na área da saúde? Oi, professora, boa noite. Boa noite, Sheila. Eu sou a Sheila, sou assessora. Tá ruim o som, vou até aumentar aqui, pode falar. Eu entendo que o indicador é uma forma de um mensuramento de uma certa ação, ou, por exemplo, de produção. Você pode, através do indicador, ter o número de quantidade que foi realizado, se não foi o total que queria, o que pode fazer para melhorar, qual é a ação, plano de ação de melhoria, se ultrapassou, o que precisa ser feito. A gente trabalha, eu trabalho, né, com alguns indicadores com isso. Mas, assim, o que seria um indicador? Quer dizer, o indicador ele é utilizado para mensurar, para medir alguma coisa. Mas que indicador seria esse? O de produção. De produção? Isso. Um dos indicadores que a gente tem é de produção, de controle de infecção, intraoperatória, indicador de tempo de cirurgia, a fim de saber o que pode avaliar entre uma cirurgia e outra, qual é o planejamento de deve inverter para agilizar enfim, a rotatividade da sala, indicador de presença de funcionário, a gente tem. Eu entendo isso, não sei se eu estou falando uma coisa correta. Não, tá correto. Alguém me daria um outro tipo de indicador? Professora, Pode falar. eu vou falar baseado na minha realidade, tá? Uhum. O Hospital São Paulo, por exemplo, é muito grande, né? E eu trabalho na ouvidoria, então a gente acaba tendo contato com praticamente todos os setores, disciplinas, secretarias, coordenações, enfim. Um dos indicadores que eu acho que ainda impera lá é a falta de informação ou a informação desencontrada. E você vê que às vezes é uma coisa tão simples que gera um problema gigante, estresse desnecessário, coisas que poderiam ser ajustadas, né? Vamos dizer assim. Porque assim, a gente vê os dois lados, né? A ouvidoria sempre vê o lado do paciente, do requerente, mas a gente também vê o que a chefia faz de mudança, ou está tentando. Às vezes o próprio setor não tem a informação e a gente buscando acaba tendo com uma chefia, com uma coordenação de uma coisa que está mudando. Mas assim, você percebe que às vezes não, a maioria é a informação, entendeu? Ou a falta dela, ou ela está totalmente desencontrada. Entendi. Vamos ajudar a Cris. Como é que a gente poderia medir, né, esse grau de insatisfação da comunicação dentro do hospital, por exemplo? Vou falar também, né, Cris e professora, baseado onde eu trabalho. A gente tem um folhetinho disposto pela unidade, na caixinha,
para as pessoas avaliar o atendimento da recepção, a higienização da unidade, o atendimento do enfermeiro, do médico, da farmácia. É uma ferramenta Sim. utilizada. Acho que poderia também fazer um extra comunicação, né? Só fazer uma adaptação. Com relação à questão da comunicação, uma maneira para se medir aí o grau de eficiência é criar alguns instrumentos, né? Então, muitas vezes, essa falta de comunicação ou comunicações desencontradas carece, às vezes, de algumas normas, né? De algumas normas estabelecidas pela empresa, né? De como fazer essa comunicação, que instrumentos utilizar para que essa comunicação vá até a pessoa, né? Que realmente precisa ter acesso a essa informação, a maneira como isso é escrito, a maneira como isso é comunicado. Então, se você tem hoje, isso é uma coisa interessante, hoje há uma utilização maciça dos meios de tecnologia da informação dentro das empresas. Então, grande parte das comunicações elas se dão via intranet, né? Comunicados, informações do dia a dia ou com relação a procedimentos, novos procedimentos que precisam, as pessoas precisam estar atentas, alguma regulamentação nova, tudo isso pode ser feito através da intranet. Então, o problema de comunicação, a gente sabe que ele é o calcanhar de Aquiles da maioria das empresas, isso não é uma peculiaridade do hospital, por conta justamente de, muitas vezes, essa comunicação ela não acontece. Quando ela acontece, ela pode acontecer de forma equivocada, ou às vezes os canais que são utilizados também não são os mais adequados. Então, a gente precisa criar, né, se eu consigo perceber que a comunicação, é claro que pode ser um indicador dentro de um processo de qualidade no hospital. Então, eu preciso criar mecanismos para medir, para mensurar, né, quais são esses problemas, a origem desses problemas, porque o importante é entender a origem do problema, né? Qual é a origem do problema de comunicação? Né? Por que a comunicação não chega aonde tem que chegar? E quando chega também, às vezes chega de forma desencontrada. Então, eu preciso entender o fluxo, né, esse processo. Vejam, vocês assistiram na semana passada a palestra, que é muito interessante, e o tema que ele trabalha é um tema recorrente que a gente faz uso na administração, que é a utilização da meta, né, o livro A Meta, essa teoria das restrições, nós utilizamos bastante dentro da administração, especialmente para identificar o quê? Gargalos. O livro ele é todo focado na indústria, mas se a gente tirar a questão da indústria e prestar atenção na metodologia, a gente vai conseguir entender que é possível fazer também identificação de gargalos, de gaps que existem dentro da empresa nas mais diferentes áreas. Uma delas é a questão da comunicação. Onde está o gargalo? Né? Aonde está o problema? A questão é identificar a origem desse problema. Né? E aí eu consigo, né, medir o que precisa ser feito, onde eu preciso, se eu preciso investir em mais tecnologia da informação, quer dizer, disponibilizar ferramentas tecnológicas para os meus colaboradores. Então, eu preciso ver de que maneira eu posso fazer essa comunicação. Eu me lembro que há muitos anos atrás, onde a intranet não existia, e a internet estava começando, algumas informações relevantes para os funcionários eram dadas no olerite que a gente recebia. Então, tinha lá, né, a descrição bonitinha do que tinha que pagar, e uma outra parte do olerite eram comunicações que o RH fazia para os colaboradores. Né? Então, vejam,
Mas não adianta também tecnologia não fazer bom uso dela. Então, naquela época, a gente não tinha aí muita coisa, e mesmo fazendo uso do papel, as informações que muitas vezes eram necessárias, aí pegando, né, esse viés na área de recursos humanos, ela acontecia. Então, a questão aqui é identificar a origem, né, desse problema, né, de onde ele sai. Né? Porque se eu identificar a origem do problema, eu consigo identificar quais são os gargalos, os gaps que tem aí no meio do caminho que eu preciso acertar. Tranquilo? Alguém me daria um outro indicador dentro do hospital? Eu acho que. Boa noite, professora. Eu acho Boa noite, Rafael. que não é da minha área, mas de repente o quadro de, ainda mais falando de Covid, né? Sim, Mas um quadro de infecção, de contaminação, perfeito. falta de protocolos, né? Perfeito, perfeito. Nós vamos ver depois no próximo bloco alguns indicadores que são interessantes a gente conhecer, e aí vai de encontro ao que você colocou, Rafael, para a gente medir algumas coisas, né? Algumas situações que acontecem, né, especialmente dentro de um hospital ou dentro de uma clínica, né, em que a gente precisa prestar atenção. Porque o que acontece? O que a gente recebe normalmente via sistema, o que o sistema, na verdade, ele faz, é armazenar uma quantidade de dados enorme. Né? O cruzamento de dados, claro que existem aí softwares mais sofisticados que permitem fazer esse cruzamento, mas muitas vezes necessita, né, de um material humano do outro lado da tela para fazer esse cruzamento e transformar esses dados que foram coletados em informação. E a gente vai ver isso aí um pouquinho mais para frente, né, no próximo bloco. Mas é interessante porque eu preciso medir, né? Tudo precisa ser medido dentro de uma empresa. Né? Eu preciso entender se aquilo que eu planejei deu de fato, deu certo, se deu certo, mas poderia ter sido melhor, ou superou as minhas expectativas. Então, para mim falar que superou as minhas expectativas, que não deu certo, ou que está dentro da normalidade, eu preciso do quê? Indicadores, né? Para poder fazer essa afirmação. Pode falar, Silvana. Aproveitando que o Rafael falou aí da situação que a gente está enfrentando agora com o Covid, e como você citou, a falta de cruzar as informações, né? Todo caso que a gente pega, que faz a coleta do material e todo o processo, precisa mandar vários informação para diversos lugares do mesmo assunto, cada um com a sua planilha diferente, ou seja, podia ter uma só para mandar para todo mundo, e não pode, tem que entrar, preencher, o GAL tem que entrar, preencher para não sei para onde, preencher para o laboratório, para SUVs, para tudo quanto é lugar. Você e as informações, quase uma hora. E a Silvânia, as informações são as mesmas? As mesmas. Qual é o paciente, de onde ele veio, se ele tem isso, se ele tem aquilo, nananana. As mesmas informações. Isso se chama burocracia. Burocracia, né? mas é por aí. Mas vamos lá. Então, olha, esse monitoramento, ele, dentro do ciclo de qualidade, ele precisa, né, ele necessita de uma série de indicadores. O que eu vou falar depois para vocês são alguns dos indicadores, existem centenas de indicadores. As empresas também podem criar os seus próprios indicadores, cada área pode ter o seu indicador, então não é uma coisa, olha, é isso aqui, não. O que eu vou colocar são algumas informações, alguns indicadores que são interessantes a gente entender dentro do hospital, e que servem aí para dar subsídios para algumas tomadas de decisão. Com relação à implementação dessas mudanças dentro do ciclo de qualidade, o objetivo, então, é solucionar problemas ou também aproveitar oportunidades de melhoria. Porque, veja, quando a gente faz qualquer planejamento, antes de se planejar qualquer coisa, se faz um diagnóstico.
Isso é o mínimo que você tem que fazer. Ninguém vai planejar nada sem fazer um diagnóstico de uma determinada situação. Então, eu vou fazer um planejamento de qualidade com base em quê? Eu vou melhorar o quê e por quê, né? Que resultado isso vai me dar? Então, é interessante eu saber, né, primeiramente, o que é que eu quero melhorar e por que eu quero melhorar, que resultado isso pode me dar. Então, é fundamental que eu faça inicialmente o quê? Um diagnóstico. Feito esse diagnóstico, eu consigo fazer o meu planejamento da melhor forma possível, me atentando que no processo de implementação inicial, ajustes podem ser necessários. Eu preciso monitorar, medir se aquilo que eu planejei está acontecendo, né, está sendo organizado da maneira que eu planejei inicialmente, fazendo uso aí de indicadores. A questão da implementação, então, de mudanças, ela vai objetivar, então, solucionar não só problemas, mas também eu posso estar identificando alguma oportunidade de melhoria. Então, não necessariamente é um problema que eu quero resolver, né? Na verdade, eu posso estar identificando uma melhoria e aí eu vou usar esses passos aqui que já foram dados. Então, é iniciado com a identificação do problema ou de uma oportunidade. Nessa etapa são implementadas todas as mudanças que são necessárias ou ajustes. E feito isso, novamente o processo será monitorado, reiniciando todo o ciclo. Vale aqui salientar que o monitoramento ele vai se dar em todas as fases do planejamento. Então, não é planejar e deixa o barco correr. Não. Até durante o planejamento, porque o planejamento não se faz do dia para a noite, demanda um tempo, durante esse período, uma série de variáveis podem aparecer, inclusive externas, que eu não tenho nenhum tipo de controle, onde eu tenho que rever todo o meu planejamento, né? Então, não adianta implementar, não, eu planejei, eu vou implementar. Não, eu tenho que identificar, inclusive, variáveis externas que podem afetar, de alguma forma, a implementação desse meu projeto. Então, vejo a questão do Covid, né? É evidente que existia um planejamento do ano passado para esse ano. Esse planejamento teve que ser revisto, né? Por quê? Surgiu um elemento novo que não se tem controle e que acabou, né, sendo o centro das atenções, especialmente na área médica. Tudo mais acabou ficando em segundo plano, né? A prioridade é essa pandemia. Então, vejam, foi feito um planejamento, mas ele teve o quê? Que sofrer mudanças por conta de situações externas, tá? Então, vamos lá. Daqui a pouco a gente vai cair, né? A gente vai para a segunda etapa. Vocês já estão com o link. Vamos lá. O Demi ele coloca aqui uma coisa interessante. A gente fez aquele estudo de caso e aí eu só queria fechar com essa afirmação aqui, especialmente do Demi e do Abidjan, né? Que não há impressões estáticas, né, sobre a questão da qualidade, elas mudam continuamente. Então, a gente já discutiu isso na aula anterior, de que qualidade, cada um tem uma percepção, e é importante entender essas percepções, e a partir desse estudo de percepções de pessoas diferentes, é que a gente consegue ter aí uma ideia do que seria um modelo ideal de qualidade. Não quer dizer que é perfeito, mas um modelo, né, de qualidade que atenda aí a diferentes expectativas e demandas que se vem a ter. A qualidade também é definida, né, de acordo com quem avalia, né, daí várias definições, tanto de quem trabalha, do administrador, do cliente, nem sempre elas vão convergir, pode haver aí algumas disfunções no meio do caminho. E o Dan Abidjan, que eu gosto muito desse, é um médico, né, já falecido, e ele diz o seguinte, né, que a qualidade na atenção médica ela consiste na obtenção dos maiores benefícios com os menores riscos, né, para o paciente e também com os menores custos. Então, vejo, o hospital também, né, ele tem que prestar atenção nessas questões, quando a gente fala de qualidade, de ciclo de qualidade. Ou seja, eu tenho que oferecer o melhor serviço possível, eu tenho que também avaliar o risco desse serviço que vai ser prestado e ainda preciso fazer uma relação
com o custo envolvido em relação a esse serviço que vai ser prestado. Quer dizer, são 3 coisas que eu tenho que considerar e uma não exclui a outra, né? Isso é muito interessante, porque às vezes eu vou em busca de um tipo de serviço, o risco pode ser muito alto em relação ao que eu vou gastar, eu posso não estar disposta a correr esse risco em função do custo, como também, às vezes, quantas vezes uma pessoa opta, né, por não fazer determinado procedimento em função do risco, e aí nem considera tanto o custo, mas o risco que o paciente ele pode correr durante esse procedimento. Enfim, são 3 indicadores, isso aqui são 3 indicadores interessantes que a gente precisa considerar dentro desse processo de qualidade. Tá? Vamos lá. Pessoal, a gente vai cair daqui a pouco, tá? Alguém quer fazer uma pergunta, fazer alguma colocação para a gente fechar esse tópico aqui? Ainda temos 4 minutos. Isabel, eu queria só mudar um pouquinho de assunto. Eu queria que você falasse um pouco do trabalho, porque na penúltima aula, minha internet estava oscilando muito. Eu não acompanhei direito o que você quer do trabalho. Eu pedi para que vocês escolhessem um tema dentro, né, da gestão de hotelaria hospitalar, temas que a gente está discutindo aqui, e para que vocês façam um seminário, né? E aí eu queria que vocês escolhessem temas, né? Que os grupos me mandassem um tema para que a gente possa criar aí um cronograma, né? Desenvolver um cronograma de apresentações, porque amanhã a gente vai fechar esse negócio, a questão da prova, né? De vocês. Então, a partir dessa definição amanhã, de como essa prova ela vai acontecer, nós vamos fazer um ciclo, né, durante aí o mês de maio, somente com esses seminários que vocês irão desenvolver. Tá? Eu ainda vou ter que dar mais uma aula, mas depois eu tenho o quê? Eu quero entrar com os seminários. Então, é só escolher um tema dentro de gestão hospitalar, então, recepção, rouparia, a parte de resíduos sólidos, descarte, escolher um desses temas que já foram abordados por nós, ou alguma coisa que esteja relacionada à gestão de hotelaria hospitalar, e fazer aí, vocês vão fazer uma parte escrita, evidentemente, não precisa ser uma coisa longa, vai 2 páginas no máximo, e pensar numa apresentação que a gente faz pelo Zoom. E aí a gente faz aí distribui melhor o tempo, né, para que todo mundo consiga fazer a sua apresentação, tentar fazer aí 2 apresentações por noite e desenvolver aí um debate sobre o que vocês apresentarem. E aí acho que a gente consegue fazer pelo menos 2 aulas, fazer 2 ou 3 seminários. Tranquilo, Flávia? Ou alguma outra informação? Não, entendi agora. É que eu não tinha... Algumas atividades, com a oscilação da internet, eu tenho perdido muita coisa, porque entre e sai, cai, eu sei. derruba, e a gente acaba se... Vocês viram que na última aula foram 4, né? Eu mandei para vocês 4 links, né? A nossa última aula foi realmente muito complicado, mas eu mandei até um cronogramazinho das coisas que eu já pedi para vocês, né? Mas aí vai cair daqui a pouco, mas eu posso mandar para vocês até hoje à noite, por e-mail, os tópicozinhos que eu quero que vocês abordem com relação a esse seminário, né? O tempo de apresentação, né? Eu posso colocar pelo menos um cronogramazinho, acho que vai facilitar o desenvolvimento dessa pesquisa para vocês. Tranquilo? Sim, vai ajudar muito. Pode ficar tranquila. Ó, nós vamos cair, eu já vou mudar de tela, tá? Aí é o nosso segundo link, a gente aí entra no próximo tópico, que aí são indicadores da saúde. Tranquilo? Professora? Oi, pode falar. Você recebeu um e-mail meu? Eu recebi vários e-mails, vários e-mails.
Tá, lembra que você tinha pedido para mandar, para você dar o seu feedback? Você recebeu, então, né? Recebi.